Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens como Tu, contamos com a presença do nosso amigo Diácono Miguel Teixeira Duarte, que nos vem falar sobre Santa Maria Goretti, uma santa virgem e mártir e que é um verdadeiro exemplo sobre como viver a virtude da castidade. Esperemos que gostem. Então, olá a todos. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Caminho das Jornadas de JMJ 2023, Lisboa. Hoje temos connosco um convidado especial, que é a primeira vez que vem aqui ao nosso podcast, que é o Diácono Miguel Teixeira Duarte. Que, para além de diácono é certamente mais importante, mas também é um grande amigo meu e meu padrinho de casamento também, amigo do Vasco. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá Bernardo, olá Vasco, é uma honra estar aqui depois de ouvir tantos episódios do podcast Trivium. Não vale mentir, os diáconos não podem mentir. Não. É verdade, em especial Obrigado. ao princípio era bastante fiel para ver se vocês falavam alguma coisa de jeito e fiquei muito contente. Muito bem, Miguel. Então, aqui o Diácono Miguel vem-nos hoje falar sobre uma santa, por quem tenho bastante devoção e acho que é uma história incrível que vale muito a pena ser conhecida. É uma mártir da Santa Pureza, que é Santa Maria Goretti. Miguel, queres-nos falar um bocadinho da história desta santa, quando é que ela nasceu, o contexto familiar, etc. Enquadra-nos aqui um bocadinho na história de Santa Maria Goretti. Sim, Bernardo, é uma grande pequena santa, ou uma pequena grande santa, não sei como é que é dizer melhor, mas só introduzir as pessoas é porque há bocado estavas a dizer Miguel e depois Diácono Miguel, e só dizer que eu fui ordenado há pouco tempo, na altura da gravação deste episódio, e por isso, quer dizer, tu podes me tratar sempre por Miguel, mas é normal que agora ao princípio ainda estejas baralhado, porque eu próprio também estou baralhado. Só dizer-te que esta santa, porque é que eu puxo o tema da minha ordenação? Porque esta santa tem o seu santuário também no santuário de Nossa Senhora das Graças em Netuno, e eu fui ordenado no dia de Nossa Senhora das Graças, e por isso quando eu comecei a perceber mais sobre Santa Maria Goretti, fiquei logo encantado com este facto, porque de facto Nossa Senhora é um modelo para mim e foi uma grande graça ser ordenado no dia dela, e também sei que foi para Santa Maria Goretti, e por isso, logo aí, se eu não fosse católico, dizia que os astros estão alinhados. Um, Então, e e sendo sim, católico, estão desalinhados os astros. Pronto. e, sim, e mais uma deuscidência, como tanta gente gosta de dizer. Hoje, dia da gravação, é dia de São João Bosco, padroeiro dos jovens, pai e mestre dos jovens, e por É isso é verdade, é um ótimo dia abençoado estarmos. para a nossa gravação. É verdade. Exatamente, é Ficam ótimo aqui os estares a nossos falar. ouvintes a saber quando é que nós gravámos o episódio. Não sei se era suposto, mas desculpa. Não, é Uh, sempre bom, é sempre bom. Ainda por cima, dado o contexto, acho que faz todo sentido. sim, porque ele também é padroeiro das jornadas de São João Bosco. Exatamente. Mas então vamos a Santa Maria Goretti, que é uma santa incrível, mas difícil. Vou dizer-te difícil porque sabemos muito pouco sobre ela, porque ela é uma santa que morreu quase a fazer 12 anos e que, apesar de já ter morrido no século XX, foi logo no início do século XX, em 1902, mas como era de uma família muito pobre, também há poucas coisas. Não temos quase, se tivermos é uma fotografia e nem é certo, temos um quadro que a mãe dela disse que é muito parecido com ela, mas não há grandes certezas. Mas faz-nos lembrar também uma santa que nós conhecemos bem, que sabemos poucas palavras dela, que é a Nossa Senhora. Uh, e, e Maria Goretti, eu acho que é uma fiel seguidora de Nossa Senhora em muitas coisas, como já vamos poder falar nós aqui. Então, como eu estava a dizer, Santa Maria Goretti nasceu em 1890 e morreu em 1902. E uma marca clara de Maria Goretti é o seu martírio. Eu acho que podemos resumir, podíamos acabar aqui este podcast resumindo a história de Maria Goretti, dizer que ela era pobre, teve uma educação numa família católica, claro, e aos 12 anos
quase aos 12 anos, um violador queria violá-la, ela não quis e morreu, teve fama de santidade e foi canonizada. E esta é a história, porque sabemos mesmo um pouco sobre ela, mas o pouco que sabemos já é muito. E há uma coisa, Bernardo, que é incrível na história de Maria Goretti, que eu acho que mostra a santidade dela, é que a canonização dela, em 1950, por isso é relativamente pouco tempo depois da morte dela, foi a primeira canonização que foi na Praça de São Pedro, na rua. E o Papa ficou altamente comovido com isto. E já na altura, 1950, imagina, já estavam lá 500 mil pessoas a assistir à canonização dela. E por isso, uma santa tão nova, com tanta pouca coisa que sabemos dela e transformou tantas vidas. Para mim, de facto, isto é mesmo emocionante. E se estamos recordados, o ano de 1950, o ano da canonização dela, também é o ano da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. E a mãe dela chamava-se Assunta. E por falar na mãe dela, que se chamava Assunta, claro, o pai dela, que se chamava Luigi, eu acho que podemos aqui, neles os dois, e tu e o Vasco, que são pais, é um grande exemplo para vocês, eu acho, porque vê-se que em pais santos nascem filhos santos. Em pais que rezam, nascem filhos que rezam. E já vemos isso em outros santos, por isso Santa Teresinha do Menino Jesus, que os pais dela foram canonizados, é um exemplo para nós. Como tu sabes, eu ainda estou no seminário e por isso ainda tenho aulas cá no seminário, apesar de já estar a acabar. E tive no outro dia aula de pastoral familiar e o professor estava a dizer que há um estudo que mostra que quando os pais praticam a fé católica, vamos dizer assim, que eu não gosto muito, a probabilidade dos filhos crescerem e também serem fiéis é altíssima, mais de 90%. E quando os pais só inscrevem o filho na catequese, mas não rezam, não vão à missa, a probabilidade do filho se tornar católico é baixíssima. Por isso, Maria Goretti tem esta marca muito forte de pais que rezavam, pais que confiavam na providência, geraram uma filha que rezava e que confiava na providência. Miguel, posso fazer uma pergunta? Força. Diácono Miguel, peço desculpa. Ainda não me habituei, mas só é mesmo curiosidade Nem o muito diácono. rápido. Os pais dela têm algum processo de beatificação em curso? Olha, que eu saiba não. Eu sei que spoiler outra vez, eu sei que o Alessandro Serenelli, que é o assassino dela, tem um processo, está com um processo. Os pais, acho que não. Ok. Epá, por acaso não sabia. Enfim, já vamos falar, já vamos chegar ao Alessandro. Desculpa lá, não vamos correr não vamos estar aqui a saltar etapas. Vamos lá bem. Mas os pais têm mais um pormenor que eu gosto muito, que é o único presente que eles receberam no dia de casamento deles foi um quadro de Nossa Senhora. E eles eram muito pobres, eles tiveram de emigrar várias vezes dentro de Itália, porque dentro do que hoje chamamos Itália, e a coisa que levavam sempre atrás, era este quadro de Nossa Senhora, que sempre esteve muito presente na vida deles. Rezavam o terço em família, várias coisas. O pai dela tinha sempre uma frase no meio destas incertezas todas da vida pobre, que é Deus providenciará. E isto marca muito Maria Goretti, porque depois, mais tarde, o pai dela, mais tarde, não muito mais tarde, não é? Porque ela só teve 12 anos, mas aos 9 anos o pai dela, já estão eles a viver no meio de pântanos e o pai dela adoece com malária e acaba por morrer, também por todo o trabalho que tinha, ele trabalhava 18 horas por dia, e foi Maria Goretti a consolar a mãe, a dar a mãe dela conta que ela, quando o pai morreu, a consolá-la, a dizer que a providência divina vai nos ajudar. Isto, uma miúda de 9 anos a dizer à mãe para confiar na providência. E ela, desde esse dia, compromete-se a ajudar a mãe, diz para a mãe ir trabalhar para o campo, que ela ficava em casa a tomar conta dos irmãos. Maria Goretti era a terceira irmã de 7, se bem que o primeiro morreu
no parto, e ela logo desde os 9 anos cuidou das suas irmãs e dos seus irmãos mais novos, em especial da irmã Teresa, que é a irmã dela, que tinha 2 anos quando Maria Goretti foi assassinada. E estava lá na casa, por isso foi uma das testemunhas. Provavelmente não se deve ter lembrado bem mais velha, mas foi uma das testemunhas do assassínio. E por isso, agora partindo para o momento talvez fulcral da história, eles eram tão pobres que não puderam viver sozinhos. Eles viviam com esta família, que era a Serenelli, que trabalhava com o pai, com o Luigi, e depois do pai morrer continuaram a viver com eles porque não tinham outra opção. E isto era uma família quase o contrário da família de Maria Goretti, porque principalmente o pai e o filho, o Alessandro, eles eram muito... Ele era completamente abandonado, era um filho completamente negligenciado. A mãe suicidou-se, o pai nunca estava, deixava o filho sozinho, por isso completamente à antítese de Maria Goretti. É impressionante. Outra vez, uma família completamente devassada gerou um filho assim, reflexo da família. E sempre era um bocado tenso em casa a relação entre as duas famílias. Uma família que queria rezar e a outra que puxava sempre para baixo, para as coisas não santas. E desde os 9 anos que Maria Goretti teve de assumir o papel de casa, de trabalhar, e que não era sempre perfeita, e isso é uma coisa muito bonita que a mãe dela conta. E como, quer dizer, eu sou tio e às vezes também... antes mais, mas às vezes também me passo com os meus sobrinhos. Acho que todos os pais às vezes têm momentos em que estão exaustos, não é? Faz parte da paternidade e da maternidade. A mãe Assunta conta que às vezes chegava à casa já estourada do trabalho, do campo, muito nervosa de tentar sustentar os filhos, e se passava com a Maria Goretti, que tratava das coisas, e se passava com ela porque ela ainda estava a aprender as coisas, e que ela era sempre muito mansa, como a bem-aventurança pede, sempre muito mansa e acatava sempre com as coisas que a mãe dizia, sempre com uma mansidão incrível. E foi Mansa, assim... mas tenho desculpa só para fazer aqui um enquadramento. Mansa, diz aqui o Miguel, mas no bom sentido, não é? Porque hoje mansa pode ter uma conotação negativa, mas mansa no sentido de dócil, né? Acho que é isso que o Diago me quer dizer, porque às vezes algum É ouvinte pode mansidão, não é querer a perceber. mansidão, pá. É mansidão, exatamente. É a mansidão, exatamente. É aquela mansidão que nos leva a perceber o que é que o outro está a sentir e a razão mais profunda do que o outro está a dizer e não propriamente a forma. E às vezes, não sei se vos acontece, mas a mim, às vezes não tento olhar para o mais profundo da pessoa e vou só para a forma como ela está a dizer e nem procuro as razões pelas quais a pessoa me está a dizer aquilo daquela maneira, o que é que pode estar por trás. E Maria Goretti, com 9 anos, já tinha esta intuição, esta sabedoria, claro. Isso torna incrível ela ter esta mansidão para com a mãe, depois dela também ter estado a trabalhar. É de facto muito incrível. E o outro ponto importante da vida de Maria Goretti é que ela desde cedo aprendeu e reconheceu e acreditou a presença real de Cristo na Eucaristia. E como vocês sabem, na altura, só em 1910, por isso já depois de Maria Goretti morrer, é que o Papa Pio X deixou que as crianças menores de 12 anos pudessem comungar a partir da idade da razão. Mas Maria Goretti, com 10 anos, por isso antes desse tempo, em 1902, em 1900, já tinha esta noção e pediu muito à mãe para deixar ir para a catequese para se preparar, apesar dela não saber ler. Mas mesmo assim, a mãe deixou e o padre da terra, apesar de ser longe, também deixou. E ela tinha um gosto enorme a aprender o catecismo e a aprender a fé, tanto que ela não sabia ler, mas decorava. E não só decorava, como também ensinava depois os irmãos quando chegava à casa, que eu acho uma coisa deliciosa. E uma das vezes que o seu irmão
estava com ela na preparação também e ia receber a comunhão com ela. Estava chateado porque os sapatos não lhe cabiam, e ela virou-se para o irmão e disse: Jesus não olha aos sapatos, mas olha ao coração. Jesus não olha aos sapatos, mas olha ao coração. Isto é muito forte porque às vezes achamos e temos esta tendência de decorar as coisas e os miúdos decorarem a Ave Maria, e vemos aqui que Maria Goretti não só decorou verdadeiramente, não é? Saber de cor quer dizer saber de coração. E ela aprendeu exatamente isto do catecismo profundo, de como é que Jesus funciona e como é que Jesus olha para nós, que não quer saber assim tanto dos sapatos, mas quer saber como é que o amamos no coração profundamente. E por isso, apesar dela ser tão pequena, já tinha imensa consciência do seu comportamento e da maneira de amar a Deus. E ela depois acabou por receber a primeira comunhão, graças a Deus, numa igreja que hoje está cheia daquelas placas a contar os milagres que Maria Goretti intercedeu naquela igreja. E há uma história deliciosa que o padre que lhe deu a primeira comunhão conta, que é ele depois de dar a primeira comunhão aos meninos, aos colegas de Maria Goretti, perguntou a todos o que é que eles pediram a Jesus quando o receberam pela primeira vez. E os rapazes, era muito que eu pudesse entrar no exército, as meninas é que eu pudesse ter uma família. E Maria Goretti disse, eu pedi a Jesus que o pudesse receber outra vez. E o padre ficou assim meio baralhado, mas porquê, Maria? Porque foi o momento mais feliz da minha vida e por isso eu gostava muito que isto pudesse acontecer outra vez. É incrível, não é? Com 9 anos, com 10 anos na altura, já. É É incrível. impressionante estes episódios que nós temos feito sobre santos jovens, de facto, têm sido, em alguns momentos, não sei, quase murros no estômago, no bom sentido, naturalmente, mas murros no estômago de vermos miúdos de 9, 10, 11, 12, 15 anos que estão com uma maturidade espiritual tão grande, não é? Que eu pelo menos penso, imagino que o Vasco pense também, mas penso, mas será que eu alguma vez na minha vida vou ter esta maturidade, esta sensibilidade, esta docilidade, esta mansidão, como têm estes miúdos tão pequeninos, não é? De facto é uma graça extraordinária que alguns recebem e que nós todos recebemos por intermédio deles também. É notável, de facto. E Maria Goretti, de facto, é genial a tantos níveis. Bernardo, e é verdade que ela já era incrível com 9 anos, mas eu ainda acho mais incrível porque ela chegou a casa e disse à mãe, depois de comungar, a dizer: mãe, hei de ser melhor. E esta noção, não é, de que ela tinha de que era pequenina, era fraca aos olhos de Deus e que podia ser melhor para Jesus, a mim faz-me imenso pensar como é que eu comungo e como é que eu falo com Deus a seguir. Será que eu também lhe peço para ser melhor? Também lhe prometo isso, ao menos? Isso. E é engraçado porque, spoiler outra vez, quer dizer, já disse, o Alessandro depois converteu-se, não é? E ele próprio conta muitas coisas, e ele diz que claramente depois da primeira comunhão da Maria, da Marieta, como chamava a família, ela mudou bastante, e isso é muito bonito. E ela não recebeu muitas vezes a comunhão, porque a casa era longe da igreja, era difícil de ir, e depois o Alessandro matou-a, por isso ela teve a graça de receber a primeira comunhão antes de ser assassinada, mas de facto não pôde receber assim tantas vezes. Pensa-se que tenha recebido por volta de 5 vezes a comunhão, mas claro que depois encontrou-se com o Nosso Senhor no céu. Sim. E isso é a comunhão plena. E provavelmente comungou com muito mais intensidade pelo menos do que eu, não é? Sim, se nós formos pensar a quantidade de comunhões que já tivemos na vida, não é? A quantidade de vezes, as oportunidades que já tivemos de receber Jesus na Eucaristia e não sei se assim tão bem, não é? Ela ensina-nos. Estão prontos para irmos para o momento decisivo, vou dizer assim, da história dela, que é talvez o mais com mais emoção.
Então, Mas é Maria, importante este contexto, não é? É um momento com mais emoção, mas quer dizer, estes momentos de grande emoção não nascem assim, quer dizer, em alguns casos podem nascer naturalmente da graça e da ação do Espírito Santo, mas quer dizer, resultam de, neste caso são poucos anos, mas foram vividos muito intensamente, de muitos anos já de uma vida boa, de um grande fervor espiritual, até eucarístico, como estávamos agora aqui a comentar, não é? Este contexto não é menos importante do que a apoteose da história, não é? Diria eu, claramente, mas Diácono, corrijo-me se estou. não, acho, Bernardo, acho que tens toda a razão, ou seja, tudo o que eu li e ouvi sobre Maria Goretti fala muito desta preparação dela para este momento decisivo, não é? O próprio Jesus disse-nos, sede fiéis nas coisas pequenas e sê-lo-ás nas grandes, por isso, sem dúvida, Maria preparou-se para este momento decisivo da vida dela. Então o pai morre Preparou-se. de malária, tinha ela 9 anos, e a partir desse momento ela assume mais ou menos quase a lead da casa, porque a mãe e os irmãos têm de ir trabalhar em condições absolutamente subhumanas, completamente miseráveis, e ela assume, cozinha, limpa a casa, cuida da irmã mais pequena, era quase uma mãe já com 9 anos. E depois o que é que acontece com 11, se não estou enganado? Exatamente. Depois, quer dizer, o Alessandro era um homem, ele era um rapaz, ele tinha cerca de 18 anos, a puxar para baixo, como eu disse, tinha várias imagens, o quarto dele, várias imagens obscenas no quarto, e por isso, antes deste momento decisivo, vamos dizer assim, do assassínio da Maria Goretti, do martírio dela, ele já tinha tentado 2 vezes violá-la, por isso é assim uma... E ela manteve-se em silêncio, tanto porque sabia que isto podia ser uma coisa que perturbava a família, e eram pobres, não tinham muito mais opções, e por isso manteve-se em silêncio, porque preferiu ela aguentar com o sofrimento disso, do que propriamente pôr a família em maus lençóis, não é? Criar uma, uma, uma tensão entre as duas famílias ia ser uma situação difícil de resolver. E por isso E ela já também aí tentava, ameaçava de morte, não é? Ele também sim, ameaçava de morte se porque sempre que contasse. ela tentava nunca ficar em casa depois de ter percebido que a coisa estava a escalar, tentava nunca ficar em casa sozinha com ele. Mas houve um dia em que a mãe foi para o campo com os irmãos dela, ela ficou no andar de cima da casa onde viviam a cozer uma camisa do Alessandro. O pai do Alessandro, Giovanni, estava lá embaixo a dormir uma cesta, e ele vem do campo, puxa-a para dentro de casa, para a cozinha, e começa a tentar violá-la. E ela diz uma coisa incrível, que é: não, Deus não quer isto. Se fizeres isto, vais para o inferno. O que estás a fazer? Vais para o inferno. Pronto, esta é a frase que Alessandro guarda muito forte, não é? Ela a dizer: Deus não quer isto, Deus não quer esta falta contra a pureza, contra a castidade. E é impressionante, porque Deus não quer isto para mim, é Deus não quer isto para ti, porque tu assim estás-te a condenar, Alessandro. E esta frase meteu-o louco, e ele tinha uma espécie de picador de gelo, assim, como se fosse uma coisa fininha na mão, mas comprida, e começou a esfaqueá-lo. Ele diz que só se via sangue na altura. E ela ficou meio adormecida, e ele, por incrível que pareça, depois de ter espetado 11 vezes na barriga, achava que ela estava morta e deitou na cama, e ele foi para o quarto dele dormir a sesta. Às tantas, Maria Goretti acorda, tenta sair do quarto, ele ouviu e vai agarrá-la outra vez e espeta-lhe outra vez o picador de gelo, vou dizer assim, a faca, nas costas, e esses golpes é que foram completamente fatais depois, mais tarde, porque atingiram os pulmões e o coração, e ela fica de rastos outra vez, e ele volta a deitar na cama e vai para o quarto dele trancar-se. Mas desta segunda vez é quando a bebé, a irmã dela, mais nova, acorda, começa aos berros, e só aí é que o pai dele, o Giovanni, que estava no andar de baixo, ouvindo a bebé a chorar, começou a chamar: Maria, 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 e depois foi ver dela, para ela ir tomar conta da criança, para ele poder dormir, e a viu toda cheia de sangue.
E por isso começou a chamar histericamente a mãe, claro, eu percebo, não é? Ver uma miúda de 11 anos toda cheia de sangue. A mãe dela vem a correr, tem tempo para lhe perguntar o que é que se passou. Ela diz que foi o Alessandro, que ele queria cometer um pecado muito feio, e ela disse que não, e depois ele deu-lhe vários golpes. Pronto, e estamos neste estado, imaginem só, eu imagino imenso a mãe dela, o estado em que deve ter ficado. Mas pronto, depois conseguiram levá-la para um hospital, arranjar uma ambulância, daqueles tempos, claro, e no hospital aconteceram coisas incríveis. Ela tinha perdido imenso sangue, por isso os médicos nem sabiam como é que ela se tinha aguentado, e o médico conta que ela estava muito calma e sempre a invocar Nossa Senhora, sempre a invocar Maria, que estava sempre consciente e a invocar Maria. Teve a oportunidade de receber os últimos sacramentos, também para ela, então com a consciência que ela tinha, deve ter sido uma grande graça. E imagina, ela foi depois submetida a uma cirurgia de 2 horas sem anestesia. Teve 2 horas. E é aqui que está um momento muito bonito. Ela estava consciente, estava acordada, a sofrer a cirurgia acordada, sem anestesia, e a sofrer muito. E ela só pedia muita água para poder ao menos molhar os lábios. Mas não podia ser, porque ela estava a ser operada à barriga e não podia mesmo beber água. E um padre pegou no crucifixo e disse-me: Maria, Jesus na cruz também não tinha água. E ela vira-se para o padre e diz: então está bem, senhor padre, assim também eu posso aguentar. Esta frase para mim é muito forte. Não sei o que é que vocês sentem ao ouvi-la, não é? Mas ela a identificar-se com Jesus com 11 anos de idade, claramente a identificar-se com Jesus na cruz. E depois, já no seu leito de morte, há um padre que lhe pergunta também se Maria perdoava o Alessandro. E Maria diz: por amor a Jesus eu perdoo. Eu quero que ele esteja comigo no paraíso. Esta consciência dela de perdão através de Jesus na cruz, não é? Tu estarás hoje comigo no paraíso. Não, e tem muitos elementos cristológicos a morte dela. Também acho que há um médico que lhe pergunta, que lhe diz, quase como um bom ladrão, não é? Qualquer coisa como Maria, quando estiveres no céu, pensa em mim. E ela responde, pronto, ela aí já não dá para fazer como Jesus, não o canoniza ali no momento. Mas ela acho que lhe pergunta, então, mas qual de nós é que estará primeiro? E ele diz, serás tu, Maria. E ela, então ficarei feliz em pensar em ti no céu. É bonito. Muito bonito. Tem muitas coisas no hospital, de facto, aconteceram ainda coisas fantásticas. E o perdão, acho que é Sim, absolutamente significativo. outra vez, ela ensina-nos, depois mais tarde, ele vai preso, o Alessandro, e volta, e há um padre que o convida. Ele converte-se, isto interessa dizer, ele converte-se na prisão porque às tantas tem uma visão de Maria Goretti, e desde aí a sua vida mudou muito. E quando ele é libertado, ele recebe um convite para ir passar o Natal por um padre passionista, e quando chega à casa, a empregada dessa casa era a Assunta, a mãe de Maria Goretti, e ele pede-lhe perdão, e ela diz: se Maria te perdoou, se Cristo te perdoou, eu também não posso não perdoar-te. E vemos como, não é? O perdão é uma coisa que é contagiante, aprende-se. Sim. E podemos aprender isso com Maria, de perdoar e querer no céu até o nosso inimigo, aquele que nos quer pior. E pronto, é só incrível, a canonização dela é incrível e rápida até para a altura. Em 1950 ela foi canonizada. Há imensos milagres por intercessão de Maria Goretti, e ela só precisava de 2 para a canonização. Mas uma das coisas que eu acho que Maria nos pode ensinar, e pode ensinar aos jovens dos dias de hoje, é este amor pela santidade, pela castidade e pela pureza, não é? Porque é estranho que ela dá a vida pela pureza, mas no fundo não é só pela pureza, é pelo dom da vida e da pureza que Cristo lhe deu. Por isso ela quer morrer por Cristo, pelo dom de Cristo, pelo dom que Cristo lhe dá. E por isso eu acho que isto
pode ensinar-nos a viver a castidade, porque a castidade é uma virtude, antes de mais, uma virtude que nos ensina a saber nos relacionar com os outros, com este dom que é o corpo, e aliás, que é esta nossa vida que somos nós, que Cristo nos dá. E por isso também não é um peso, não é uma coisa, uma obrigação. E Maria Goretti mostra isso, que é uma alegria poder aprender com Cristo a devolver-lhe aquilo que Ele já nos deu, que é a nossa vida. E Maria, e a castidade, e viver castamente até à morte, como Maria Goretti é exemplo disso. E não só na morte, mas mesmo depois da morte, não é? E há bocadinho falavas da canonização. Eu acho que há um momento que há um pedido de desculpas público, de joelhos, quase, de quase não, mesmo de joelhos, do Alessandro à mãe de Maria, que o perdoa, como já disseste. E quer dizer, a canonização foi tão rápida, e a beatificação, obviamente, também, mas a canonização foi tão rápida que esteve presente a mãe da Maria e teve também presente o Alessandro, que entretanto já tinha sido libertado da prisão, não foi? Porque ele Sim, como era menor, acho eu, àquela data, não, normalmente teria ficado em prisão perpétua, mas teve uma pena de 30 anos, mas saiu ao fim de 27, se é não me verdade. engano, na memória Olha, agora. sabes, Bernardo, eu vou-te ser sincero, porque eu depois de ter estado a estudar, ainda não consegui perceber se ele teve mesmo lá ou não. Há imensos sites que me dizem que sim, há outros que dizem que não, e por isso a Ok. certeza que eu tenho é que ele se converteu por causa de Maria Goretti. E depois levou uma vida santa como porteiro no mosteiro. Os eh, capuchinhos. Exatamente, os capuchinhos, e aliás está lá enterrado no meio deles. Mas não, e era impressionante se ele estivesse lá, mas o impressionante mais ainda é a conversão dele e a conversão de vida que o levou. E depois é muito bonito, porque depois ele morreu com a certeza que Maria tinha-o ajudado a ir para o céu, e por isso, se pelo menos Nosso Senhor lhe perguntar a Maria Goretti no céu quantos talentos é que ela traz pelo menos que é o Alessandro, que por causa dela, mas tantos outros como nós sabemos, mas pelo menos o Alessandro, por causa dela, se converte e vai para o céu. Isso é muito bonito, isso é uma grande graça. Quem me dera ter eu, um dia, quando chegar ao céu, alguém que por minha causa me comprasse a ida para o céu, vou dizer assim, não é bem assim, mas pronto, me ajudasse a ir para o céu. Não, é bonito. E depois também há outras ligações curiosas. Eu acho que o próprio Papa Pio XII, quando canonizou Santa Maria Goretti, a chamou como a Santa Inês do século XX, não é? Santa Inês, uma das mártires do primeiro século, também mártir da pureza, se não me engano. Santa Uhum. Cecília, também outra que associou muitas vezes à vida também de Maria Goretti. E há uma santa portuguesa que não sei se é muito conhecida, que é a Beata Alexandrina, que curiosamente teve uma história bastante parecida, bastante análoga à história de Maria Goretti, e são mais ou menos também, são mais ou menos do mesmo tempo. A Beata Alexandrina, penso que nasceu em 1905, portanto nasceu já depois de ter morrido Maria Goretti, e quer dizer, a história de vida dela, embora depois tenha aqui contornos Sim, diferentes, mas quer dizer, assim, o momento, a apoteose, foi também uma tentativa de violação que ela e outras duas que estavam com ela numa casa sofreram. Ela conseguiu fugir, saltou de uma janela, mas depois ficou paraplégica e tem uma série de eventos. E não vale a pena agora estar a aprofundar, dava outro episódio aqui exato. da Caminho das Jornadas, também era uma santa jovem. Mas quer dizer, muitas vezes são comparadas as duas vidas, e também acho que é uma curiosidade interessante aqui para os nossos ouvintes saberem que há cá uma beata portuguesa com Exato, há uma uma Maria história, Goretti em Portugal. uma Maria Goretti portuguesa, exatamente. Mas não morreu mártir, a Beata Alexandrina. Não, Não, não. não, ela ficou paraplégica, e Sim. depois, quer dizer, ela queria oferecer a sua vida
a Deus, queria ser irmã, não sei já de que congregação, penso que ela queria uma específica, mas depois percebeu, ficou paraplégica, ficou no hospital, numa cama de hospital, e percebeu que a sua vida era de entregar a vida a Deus na mesma, mas naquele sofrimento de estar, não sei se tinha 12, não me lembro que idade tinha, 12, 13, 14, se calhar, e com toda a sua vida pela frente e paraplégica, amarrado a uma cama de hospital, e depois teve uma série de eventos místicos também, também impressionantes na sua vida. Mas não morreu mártir, não, nessa, com Maria Goretti, não morreu da mesma forma, mas quer dizer, foi um tipo de martírio diferente, não é? No sentido de testemunho, martírio no sentido de Sim. testemunho. Mas Miguel, aqui, se calhar para concluir, a menos que ainda haja mais alguma coisa do ponto de vista da biografia que queiras acrescentar, o que é que achas que, acho que é um bocadinho óbvio, mas se quiseres aqui concluir com o que é que tu achas que nós que os jovens como nós temos aqui a tirar de principal da vida desta Santa Maria Goretti e o que é que, em particular, na nossa preparação para as jornadas, o que é que podemos tirar aqui deste testemunho incrível? Olha, eu acho que de Maria Goretti, eu acho que a primeira coisa é a vida eterna para-se agora, na nossa vida, não é? E por isso era aquilo que eu estava a dizer, eu e o JC Jesus Christ também, ele é que disse primeiro, mas ser fiel nas coisas pequenas para sermos nas coisas grandes. E vemos que Maria Goretti foi exatamente isso. Depois, uma grande adoração a Jesus na Eucaristia. Eu acho que isto é fundamental, nem pode ser de outra maneira. Isso é o grande dom que Deus nos deixou, porque é Ele mesmo aqui na Terra. E não pode ser dessa maneira. Eu acho que todos aqueles que nos estão a ouvir, que nos podem vir a ouvir, têm de fazer esta experiência de Jesus presente na Eucaristia, que é o Deus connosco. Isso é um dos maiores dons. E depois é não ter medo da proposta de castidade e da proposta de tentar viver a pureza. E hoje em dia é mesmo difícil, é mesmo subtil lutar pela castidade até ao fim, sei lá, tantas coisas que se passam nos nossos grupos do WhatsApp, tantas imagens que nos passam e é tão fácil, e de facto ir até ao fim na proposta de castidade e na proposta de pureza, porque por fidelidade a Jesus e não só por um puritanismo, de facto é uma dificuldade e uma das coisas que Maria Goretti nos pode ajudar. Eu acho que são estes os pontos, a fidelidade nas coisas pequenas, a Eucaristia e a certeza que a castidade nos leva à felicidade. É um dos aspectos, um dos caminhos, claro. Muito bem. Bernardo, eu posso-te propor aqui duas coisas, um filme, livros Não, é que era eu isso que tenho... eu ia perguntar agora, já estás a antecipar a minha Desculpa. próxima pergunta. Não, mas ia só comentar, e Vasco, comenta também que eu sei que tu também gostas muito desta santa e desta vida, mas eu ia dizer que de facto, relativamente à santa pureza e à virtude da castidade, que é uma coisa, é uma palavra que hoje mais ou menos assusta, não é? As pessoas ouvem falar de castidade, parece que é assim uma coisa um bocado do antigamente, um bocadinho fora de moda. Que castidade é vista quase como, e por mim falo, que até que a maior parte durante 20 anos da minha vida achei que era assim. Quer dizer, olha-se para a castidade quase como uma prisão, como uma falta de liberdade, quando é exatamente o oposto, não é? Uhum. A castidade é a liberdade no seu expoente máximo, não é? É ter a capacidade de amar o próximo e não de o usar, não é? E muitas outras coisas que não interessa agora de estar a aprofundar muito mais. Mas é isso mesmo. Bom, Vasco, se não quiseres comentar nada, se calhar ia agora para a pergunta final que o Diácono Miguel já teve a oportunidade de responder, que é para quem queira aprofundar, quem queira saber um bocadinho mais da história de Santa Maria Goretti, o que é que tu recomendas? Olha, eu
eu recomendo muito um filme que tem mais ou menos 1 hora, que está no YouTube, chamado Life and Death of Santa Maria Goretti. Eu acho que tem imensas entrevistas, tem imensas fotografias para ver os sítios em concreto, e eu acho que aí está um bom resumo da história de Maria Goretti, e é muito fácil de aceder, porque livros, e especialmente em português, há poucos. Eu li especialmente um que se chama Maria Goretti, Santa Maria Goretti, uma santidade no dia a dia, do Dino De Carolis, mas é um livro um bocadinho pesado, um livro que às vezes se repete um bocadinho e é um bocadinho pesado. Eu sei que há um também muito bom, mas esse só há em inglês, que é do Godfrey Poage, que é Garments All Red, mas esse só está em inglês, talvez haja em espanhol. Mas eu aconselho muito este filme porque se vê muito bem. Fez-me lembrar agora outra que está para outra santa que espero que seja santa um dia, que é a irmã Sister Claire Crockett. Não sei se já ouviram falar. Já. O Padre Ricardo, um Padre dos Ricardo, vossos exatamente. convidados. Aqui um dos nossos habituês. Exatamente, já escreveu um livro sobre ela e também tem um documentário chamado Tudo ou Nada. Isso para dizer que este filme me fez muito lembrar este documentário, este filme de Maria Goretti, Life and Death of Saint Maria Goretti, porque é um documentário que se vê muito bem e nós entramos na história dela, apesar de já ser mais antiga e testemunhas mais antigas, em que se percebe mesmo o poder da santidade de Maria Goretti. Boa, e eu acho que é isto por hoje. Há também um livro conhecido, não sei se conhece ou não, de um jornalista, Noel Cruz, que escreveu um livro chamado Maria Goretti Santa sob Assédio, que é baseado numas entrevistas feitas a Alessandro e a Irísia, que é uma irmã de Maria, entrevistas feitas em 1952, e onde também estão muitos destes detalhes. Eu não li o livro, mas quer dizer, na minha pesquisa rápida aqui sobre o episódio surgiu também este livro. Não sei, Diácono Miguel, se conhece ou não. Não. Mas pronto, Por há acaso não também este conhecia. livro. Há também este livro que é deste jornalista, que era um jornalista se não estou em erro, da BBC, e também trabalhou na Rádio Vaticano. É um livro, pronto, este livro, Maria Goretti Santa sob Assédio. Nem sei se existe em português ou não, porque de facto às vezes temos poucos livros destes em Portugal, e já noutros santos que temos falado também nem sempre existe. E eu queria aqui só. Mas os Diz nossos isto. ouvintes leem inglês e espanhol, francês, Lê se for inglês, preciso. espanhol, italiano, se for Eu preciso. No fiquei caso, curioso francês. com o Garments Are All Red. Vou investigar. Sim. Mas diz, Bernardo, Sim. desculpa. Não, ia só ler aqui uma coisa que achei bonita aqui na pesquisa que eu fiz também. E desculpem estar aqui a ocupar mais do vosso tempo, mas acho que vale a pena. Que foi o Testamento Espiritual escrito pelo Alessandro. Não sei se já tinham lido ou não, é uma coisa muito curtinha. E diz o Alessandro, passo a citar: Tenho quase 80 anos de idade. Estão terminando os meus dias. Isto parece uma tradução brasileira, mas perdão. Olhando o meu passado, reconheço que na minha primeira juventude trilhei um falso caminho, o caminho do mal que me levou à ruína. Vejo através da imprensa que a maioria dos jovens seguem sem se incomodar o mesmo caminho. Eu também não me incomodava. Tinha perto de mim pessoas de fé que praticavam o bem, mas eu não me importava, cego por uma força bruta que me impulsionava para o mau caminho. Fui consumido por décadas de um crime passional que hoje me horroriza a memória. Maria Goretti, hoje santa, foi o hoje bom que a providência colocou diante dos meus passos para me salvar. Eu ainda trago no coração as suas palavras de repreensão e de perdão. Ela rezou por mim e intercedeu pelo seu próprio assassino. Foram quase 30 anos de prisão. Se eu não fosse menor de idade, teria sido condenado à prisão perpétua. Aceitei o julgamento merecido, admiti a minha culpa. Maria foi realmente a minha luz, a minha protetora. Com a sua ajuda, portei-me bem nos 27 anos de prisão. Os filhos de São Francisco, frades menores capuchinhos, acolheram-me como serafins
que amam uns aos outros, não como escravo, mas como um irmão. Moro com eles há 24 anos e agora vejo o tempo a passar com serenidade, aguardando a minha partida para junto de Deus e poder abraçar meus entes queridos, estar perto do meu anjo da guarda e da sua mãe Assunta. Aqueles que lerem esta carta, que a tenham como exemplo para escapar do mal e seguir o bem, sempre. Acho que a religião, com os seus preceitos, não é algo que se pode desprezar, mas é o verdadeiro conforto. A única forma segura em todas as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas da vida. Paz e bem. E com este paz e bem, Diácono Miguel e Vasco, acho que terminamos o nosso episódio. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Vasco. Obrigado. Diago Miguel, por teres vindo. Obrigadíssimo. E obrigado, Bernardo, por esta conclusão tão bonita. Obrigado, Alessandro E, e Santa Maria Goretti. e a todos que nos ouvem, até ao próximo episódio deste A Caminho da Jornada. Conhece Santos como tu.